Uma das coisas que eu descobri sobre a minha vida, eu não posso me recusar a tentar saber as coisas que eu quero saber. Porque você não sabe o que vai acontecer na vida. Bom, talvez você seja influenciado por uma ideia torta. Mas você está numa busca sincera de conhecimento e verdade, quantos anos você vai ficar influenciado? Você entendeu? Quer dizer, pode ser um passo no seu caminho em direção à verdade. Você tem medo, mas se você é tão influenciável assim, você não deve estudar essas coisas mesmo. Se você não é capaz de assistir umas aulas, certo? Ler uns livros, e aí você foi influenciado e tomado, você é um incompetente, você não serve para estudar as coisas. Então fuja mesmo. Eu acho que a estrutura familiar é uma benevolência moral. Porque mesmo que seus pais, seus avós estejam errados, eles estão profundamente comprometidos com o seu bem-estar. Tem muitas maneiras de pensar que um brasileiro tem, que são cristãs e às vezes até especificamente católicas. Por exemplo, é muito provável que qualquer brasileiro tenha algum grau de convicção de Deus me ama. Você sabe quantos santos bateram e cuspiram nas pessoas para não tratarem a missa do jeito que as pessoas tratam? Entra na sua religião. Não acredita nisso. Você não acredita na religião cristã. E quer jogar a culpa em mim? O nosso convidado de hoje é um professor que segue em suas aulas o método socrático. Fundador e professor do ICLS, ele mora hoje na Romênia e é autor do livro Pai Nosso, baseado em módulos de seu antigo curso de religiões comparadas. Ele é o Luiz Gonzaga de Carvalho Neto, o Gugu. Professor, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Adorei as propostas do Brasil Paralelo. Tudo que vocês fazem é muito interessante. Foi muito gostosa a interação com vocês. Espero que o público goste do resultado que eles vão poder verificar em algum ponto do futuro. Você é filho do professor Olavo de Carvalho. Muitos alunos se ressentem, de brincadeira, mas a sério, de não ter conhecido o professor Olavo de Carvalho antes, porque o impacto dele na nossa vida é muito grande. A gente imagina que se houvesse conhecido ele, sei lá, 10 anos antes, esse impacto teria sido melhor, né? Você, caramba, foi filho do professor Olavo de Carvalho. Como é, ou como foi, ser filho do Olavo de Carvalho? A coisa mais marcante vamos dizer, do convívio pessoal com meu pai é o seu constante bom humor. Meu pai é uma pessoa incrivelmente bem-humorada. Então, a gente, às vezes, abria de sopetão a porta do escritório dele e entrava correndo e gritando, pai. Ele, peraí. Sai, bate na porta e entra falando como gente. E eu sei que em muitas casas a criança ficaria temerosa com o pai reagindo desse jeito, mas a gente já sabia, você saía, batia na porta, entrava, daí você entrava, ô pai, tem uma grana pra gente ir no cinema? Claro! O que vocês vão assistir? E, então, ele, vamos dizer que esse era o modo habitual de educação dele. Você entendeu? Eu nunca vi meu pai furioso com nenhum dos filhos ou com nenhuma criança em geral. Ensinar coisas assim que estão te educando. Se você está chegando num lugar, você não chega fazendo um escândalo sensorial que perturba as pessoas, você chega de maneira educada e polida. Aí ele não precisava, depois que a gente batia na porta, fazer uma cara feia e séria para te punir. Ele já te educou, já te deu a lição, agora vamos curtir a vida de novo. E isso a pessoa precisa, ou muito boa disposição, né? Não sei, as pessoas que interagem com crianças sabem que é muito difícil você fazer isso. Dar uma lição, certo? E imediatamente depois ser uma fonte de carinho e alegria, certo? Sem cancelar o sentido da lição que foi dada. Então já nisso você já podia ver um grande talento e sensibilidade para a educação, certo? Outra característica a gente via ele o tempo todo, estudando. Meu pai, quando era jovem, carregava com ele uma mala de livros o tempo todo. Ele tinha uma mochila que estava sempre cheia de livros. Aí toda a oportunidade de livro ele estava estudando e anotando alguma coisa. Mas eu diria que é isso, o bom humor
e nunca nunca tratar a criança como um imbecil. Você entendeu? Nunca tratar ela como um imbecil. Ele não tratava de modo que diminuía o potencial da sua inteligência, mas de modo a respeitar. Eu, evidentemente, consciente dos limites de uma inteligência infantil, de uma personalidade infantil. Você não vai falar coisas para a criança como você fala para adulto, você não vai explicar coisas para uma criança como você explica. Mas você percebia nitidamente, uma coisa é você tratar um bebê com o qual você não pode falar, certo? E outra coisa é você lidar com uma criança. Então, quando ele lidava com a gente como criança, você não tinha a impressão que ele estava falando com criancinhas. Você tinha a impressão que ele estava falando exatamente como ele estava com as outras pessoas adultas, mas simplesmente falando as coisas que eram próprias para você. E uma experiência engraçada, eu lembro, eu tinha uns, acho que 10 ou 11 anos de idade, e a gente mudou para uma nova casa e mudei para uma nova escola, e aí você tem que fazer amigos de novo, né? E aí fiz um bom amigo na classe, e depois de umas semanas, na saída da escola, ele, vamos lá na minha casa, vamos lá brincar na minha casa. Vamos lá. E cheguei, a gente estava brincando, e daqui a pouco deu 1 hora e... Você foi na casa dele? Eu fui na casa do amigo, isso, eu fui na casa do amigo. E daí ele falou, meu pai vai chegar, agora você tem que ir porque meu pai vai chegar. E isso me deixou num estado de certa perplexidade, né? Como assim, né? Como assim? Qual o problema do seu pai chegar? A vida só vai melhorar se o seu pai chegar, certo? Em casa era assim, não, meu pai vai chegar, oba, melhor ainda. E eu percebi que era muito comum entre as crianças, que quando o pai chegava, a vida entrava num tom severo e isso não era assim em casa. Isso não era assim em casa. Que era muito fácil detectar, no meu pai quando uma coisa era uma ofensa grave e que você não devia fazer de novo. E quando uma coisa foi só uma arte de criança, uma travessura de criança, e é o seguinte, ele vai falar para você não fazer, mas ele vai rir. Eu posso dizer que já desde a infância, realmente era uma experiência privilegiada, certo? Outra coisa muito boa era o fato de você ter muitos livros em casa e você ver os seus pais lendo muito, e se você tinha curiosidade sobre qualquer assunto. E era o seu caso? Ele já era o meu caso, exatamente. Certo. Pai, o que eu posso ler sobre isso? Eu quero saber o que é isso. Quero saber o que é a geometria, o que é matemática, o que é aquilo ali. Tem. Você pode ler aquele ali, você pode ler aquele outro ali, você pode perguntar para mim também. Então, você podia perguntar. O que mais cedo te chamou a atenção nesses temas todos? Nesses temas todos? A coisa mais banal do mundo. Um dia eu estava no quintal da casa da minha avó e eu vi um cristal de quartzo rosa, na terra. Eu falei, nossa, que pedra diferente. E muito notável a diferença entre aquela pedra e outras pedras. E a primeira coisa que eu me interessei é isso. Perguntei para algum adulto, ele, isso é um quartzo. Como é que você sabe que é um quartzo? Por que isso não é um vidro rosa? Né? Não é vidro, não, é quartzo. Como é que a gente sabe que uma pedra é isso aqui e não aquilo ali? Se elas podem se parecer com outras coisas. E aí comecei a me interessar e comecei esse foi o primeiro assunto acerca do qual eu li de maneira investigativa para aprender alguma coisa, geologia. Como a gente identifica uma pedra, como você faz Aí aprendi que tinha testes de índice de refração, de densidade relativa, de dureza, cor do traço. Aprendi todas essas coisinhas de vamos dizer, geologia elementar. Eu era bom em aprender coisas, eu tinha facilidade para aprender as coisas na escola não ofereciam nenhum desafio para mim, mas eu também não tinha a menor curiosidade intelectual sobre elas. Né? Você fala, não, tem que fazer a prova de matemática aqui, lê o livro aí, tá, é isso aí, entendi, tá. Mas não me intrigava, não me interessava, assim, não era algo que nossa, comecei. Depois eu tive algum interesse em matemática também, mas depois de geologia. Geologia eu acho que foi a coisa que me acordou, assim. Como você pega uma pedra e você sabe o que ela é. E você sabe com certeza o que ela é. Porque pedras de natureza diferentes podem ser muito parecidas, certo? E pedras da mesma natureza, da mesma espécie, podem ter cores diferentes. Então, isso eu acho que foi a primeira vamos dizer, investigação consciente, né? E dali eu parti para outras
comecei a perceber isso aí, que, caramba, você pode investigar as coisas, estudar, refletir e aprender alguma coisa. Aí, bom, agora toda pergunta que eu tenho, eu vou tentar fazer a mesma coisa. Você, de algum modo, acabou seguindo, vou dizer, o mesmo ofício, a mesma profissão do seu pai. Você consegue dizer em que momento, se é que foi uma decisão clara, em que momento isso veio como uma decisão, assim, de eu vou fazer isso? Ou seja, você é professor. Muito depois que eu já estava fazendo. Muito depois que eu já estava fazendo. Você entendeu que, caramba, é isso. Eu percebi isso já na adolescência, uma afinidade com o meu pai no sentido seguinte. Cara, eu gosto de saber as coisas. E o estudo, a leitura, a reflexão e a conversação ajuda muito a aprender as coisas. Você ficar só sentado pensando, você não vai aprender nada. Você olhar as coisas, você ler uns bons livros, você perguntar para pessoas que te parece que sabem. Quer dizer, vamos dizer, os instrumentos gerais de aprendizado. Certo? Eu percebi que meu pai gostava muito de saber as coisas, simplesmente por saber, porque a pergunta apareceu na sua cabeça e ela não quer ir embora. Então essa afinidade, essa semelhança, eu percebi desde a juventude e assisti a aulas dele, mas achava o ofício de dar aulas detestável. Achavam, cara, que coisa mais chata do mundo ficar sentado aí numa cadeira falando para as pessoas as coisas que você pensa. Que coisa chata. Não tinha o menor desejo de ser professor, mas eu não tinha o menor desejo. Nunca tinha associado a atividade de estudos a algum tipo de exercício profissional, de atividade profissional. Não tinha pensado mesmo. Aí, pouco antes dos 30 anos, comecei a dar aulas, simplesmente porque me convidaram. Eu falei, essa é uma coisa que eu sei, tá bom. Vamos ver no que dá, hein? Já não era adolescente, então já conseguia sentar numa cadeira algumas horas para falar com as pessoas e não sentir, caramba, estou perdendo a minha vida, né? Com 14 anos você fala, não, vou sentar aqui algumas horas. A ideia de sentar algumas horas para ficar falando com as pessoas é assim, mas eu podia estar vivendo, eu podia estar correndo, eu podia estar pulando, eu podia estar nadando, eu podia estar namorando, por que eu vou fazer isso, pô? Né? Mas já com 28, 29, eu disse, não, já adquiriu alguma paciência, é legal você sentar e conversar com as pessoas um pouco, ou falar alguma coisa, então não tive nenhum problema de ir lá. Aí fiz isso 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, mais e mais pessoas. Eu comecei numa cidade, dando aula numa cidade, Rio de Janeiro. Daqui a pouco as pessoas em São Paulo, não, a gente juntou umas pessoas aqui para ouvir o mesmo curso. Você não quer vir aqui também? Tá bom, então eu vou uma semana no Rio de Janeiro, outra semana em São Paulo. Agora, tem aqui em Curitiba também. Daqui a pouco eu estou dando aula toda semana, metade do meu tempo está sendo ocupado com aulas. E depois de uns 5, 6 anos fazendo aquilo, você vê, parece que as pessoas estão gostando, parece que está indo bem. Não sinto mais que eu estou perdendo a minha vida fazendo isso, que eu estou desperdiçando o meu tempo. Quando eu era mais jovem, além de poder estar fazendo outras coisas assim, quando eu estou ensinando, eu não estou aprendendo. E eu gosto muito de aprender, eu gosto muito de saber. Então eu achava que, em termos vitais e intelectuais, nada de interessante em ensinar. Mas depois de uns 5 anos dando aula e observando o ato de dar aula em mim mesmo, eu vi, não, você aprende muitas coisas, porque você tem que aprender a detectar as dificuldades que uma pessoa tem para ver uma coisa, o ponto de partida dela, de onde ela está saindo. Então você tem que observar muito o ser humano para comunicar alguma coisa para ele. E isso é intelectualmente interessante, você conhecer as pessoas, você entender as pessoas, não é uma total perda de tempo. Estou aprendendo alguma coisa também, não o assunto de que eu estou falando, mas esse assunto que é o ser humano, a alma humana, a inteligência humana, e que são assuntos muito interessantes, e daí vi que dando aula era um jeito de se expor a isso, se expor a outras pessoas que são seres humanos e que você não conhece. Então, eu disse no começo que você segue o método socrático, eu queria saber se você reconhece isso, que o que você faz está na esteira da tradição de Sócrates. Reconheço perfeitamente. Aliás, meu pai tem alguma responsabilidade sobre isso. Primeiro porque ele sempre nos ensinava as coisas assim. Quando a gente perguntava as coisas para ele, era assim que ele ensinava. Então, é assim que se aprende as coisas. Segundo, porque quando eu falei, pai, estou com interesse em filosofia aqui, em aprender filosofia, qual a primeira coisa que eu devo fazer? Daí ele falou, leia todos os diálogos de Platão. Leia tudo isso aí. Leia tudo isso aí, leia, releia. Para você entrar nesse universo. Você tinha os diálogos todos em casa, os mais importantes? Todos, claro. Era em português, era em inglês, como é que era isso? Olha só, a gente tinha alguns em português e tinha em inglês e francês, certo? Mas o inglês eu já tinha aprendido porque uns anos antes eu tinha
tive o desejo de aprender geometria. E meu pai tinha os elementos do Euclides pela coleção da Great Books, da Britânica, em inglês. Ele falou, olha, tem esse livro aqui, ele é a melhor introdução a esse assunto que existe, mas está em inglês. Eu falei, tá bom, como é que faz para aprender inglês? Não, você faz assim, pega uma coisa que você quer muito ler, pega um bom dicionário e traduza 5 linhas, pelo menos 5 linhas por dia do livro que você quer ler. Eu fui lá e segui escrupulosamente as instruções, certo? E como eu tinha interesse no assunto, eu não conseguia parar em 5 linhas, só nos dias em que as linhas eram muito difíceis de entender em outra língua. Depois desse interesse em geometria, tive algum interesse em física, também fui ler algumas coisas que também já estavam em inglês. Então, ler em inglês nesse momento, no momento em que eu me interessei por filosofia, eu já devia ter, acho que uns 18 ou 19, antes dos 19, certamente foi antes, talvez 17, 18. Falar assim, não, se só tem inglês não tem problema, certo? O francês eu tentei na mesma época, mas eu falei, cara, eu não tenho vontade. Então o francês eu tive que esperar momentos assim, não, eu quero muito ler isso aqui tá em francês e eu tenho que fazer força. E ainda leio, vamos ver, comparado com o inglês, leio muito mal em francês, leio muito mal. E quando eu digo leio muito mal, não é que eu não sou capaz de entender, mas não sou capaz de apreciar a língua. Tem de pegar aquelas sutilezas na língua, né? Sutilezas, exatamente. E o inglês, não. E o inglês é uma língua que bate muito com, vamos dizer, com a minha disposição natural, com o meu temperamento. As palavras são todas muito curtas e você com, às vezes, 2, 3 palavras, você passa uma ideia com um tiro. Então eu gosto bastante do inglês, gosto bastante de ler inglês. E o francês, não, é tudo assim. Não, uma frase tem 10 linhas. Isso me dá um desânimo.